Por motivos de privacidade, vou mudar ou omitir os nomes reais, mas me atrevo a compartilhar esta história depois de muitos anos. Eu sou uma pessoa que diz que não acredita em coisas paranormais, mas sou de Tijuana, cidade fronteiriça no estado da Baixa Califórnia, no México. Esta é uma cidade caracterizada pelo abundante fluxo de migrantes. Pessoalmente, tive contato com muitas pessoas que tentam cruzar de forma ilegal para os Estados Unidos e, por uma razão ou outra, acabam aqui em Tijuana. Um dia, conversando no meu trabalho com um colega, percebi que ele estava um pouco triste e desanimado. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu: "Hoje faz 3 anos que cheguei a esta cidade. Posso te contar algo? Mas não ria de mim." Isso me surpreendeu porque ele era uma pessoa muito séria. Ele começou então a contar sua travessia para chegar aos Estados Unidos desde sua terra natal, Durango. No início, tudo parecia normal. Eu já tinha ouvido muitas histórias semelhantes. Aqui em Tijuana, essas histórias de pessoas que não conseguem cruzar para os Estados Unidos e ficam aqui são comuns. O estranho na história do meu colega começa quando ele chega ao estado de Chihuahua. Ele disse que a pessoa que os levava em um caminhão os deixou em um ponto e disse: "Aqui eu deixo vocês. Vão caminhar umas 3 ou 4 horas nessa direção para o Nordeste. Vão chegar a um acampamento onde estará o coiote." Coiote é como se chama as pessoas que ajudam a cruzar para os Estados Unidos de forma ilegal. Segundo meu colega, eram aproximadamente 4 da tarde quando começaram a caminhar. Depois de cerca de 1h30 de caminhada, ele começou a se sentir nervoso porque quanto mais caminhavam, mais entravam na zona montanhosa. Isso lhe deu uma má sensação. Ele já não estava muito convencido de seguir o caminho. É bem sabido que os coiotes às vezes abandonam as pessoas à própria sorte, sem cruzá-las para o outro lado. Passada mais 1 hora, aproximadamente, já estavam muito adentrados na serra e não se via nenhum indício de algum assentamento ou de gente por quilômetros à frente. Meu colega e outra pessoa decidiram voltar para a estrada. Os demais se negaram e preferiram seguir adiante. Ele disse que era época de outono e na serra fazia muito frio. Já tinham caminhado aproximadamente 1 hora de volta, quando o frio se tornou insuportável. Ao longe, viram uma luz que vinha de um morro. Pensaram imediatamente que poderia ser o coiote, então se apressaram a subir, mas o que encontraram lá em cima foi uma caverna. Não havia luzes nem nada que indicasse que alguém havia estado ali. Eles se olharam e, como o frio era tão intenso, decidiram passar a noite na caverna e no dia seguinte veriam como voltariam para suas cidades. Depois de alguns minutos, meu colega conseguiu adormecer. Acordou por volta das 6 da manhã. Quando o fez, percebeu que seu companheiro não estava lá, o que achou muito estranho. Gritou por minutos para ver se ele aparecia. De repente sentiu que algo se aproximava, mas de dentro da caverna. Virou-se imediatamente e viu seu companheiro. A caverna parecia ser muito profunda, mas a entrada era muito pequena. Não tinha mais de 1,5 metro de altura. Quando viu que seu companheiro saía das profundezas, imediatamente notou que algo estava muito errado. Aquele homem não parecia ser ele mesmo, tanto fisicamente como mentalmente. Seu companheiro tinha entre 30 e 35 anos, mas quando saiu da caverna naquela manhã, parecia ter mais de 50. O cabelo estava grisalho, tinha rugas, sua pele parecia como se tivesse ficado ao sol por horas, tinha até bolhas. O homem balbuciava e não dizia nada coerente, nem conseguia ficar em pé. Ele adormeceu e cerca de 1 hora depois, meu colega o acordou para que pudessem sair dali. Como pôde, o arrastou para descer o morro e, uma vez lá embaixo, conseguiu carregá-lo para caminhar até a estrada. Quando chegaram, esperaram cerca de 40 minutos até que passou um caminhão carregando feno. Meu colega pediu carona e, entre ele e o motorista, carregaram o homem e o colocaram no caminhão que os levou até o povoado mais próximo. Uma vez no povoado,
Levaram o homem ao único médico do local, que o examinou, e após uma extensa revisão, disse que o homem tinha um quadro muito grave de desnutrição e estava desidratado, como se não tivesse tomado água nos últimos dias. Isso não fazia sentido, já que eles carregavam água e comida em suas mochilas. Naquele mesmo dia, mais tarde, o homem acordou e finalmente conseguiu falar. Quando viu meu colega, contou-lhe o que havia acontecido. Ele disse que quando adormeceram na caverna, acordou de repente e ouviu vozes que vinham de muito adentro. Ficou curioso por haver mais gente ali dentro, então lembrou da luz que haviam visto e decidiu caminhar alguns passos na escuridão para ver o que encontrava. Caminhou e caminhou na escuridão, e uma vez dentro, notou que a caverna era muito grande. Notou que havia pessoas lá embaixo, mas vestidas com roupas que não eram da época. Na verdade, não pareciam nem da região, eram de pele muito branca, mas com roupas que pareciam de indígenas e falavam em uma língua que ele desconhecia. Uma mulher o notou de repente olhando para eles na escuridão. Ela se aproximou dele, era muito mais alta que ele e lhe ofereceu 3 maçãs. Quando ele comeu uma delas, começou a sentir dor em todo o corpo. Depois disso, viu uma luz que o cegava e caiu no chão. Ele ouviu então que gritavam seu nome e quis seguir o chamado. Em seguida, estava se arrastando para fora da caverna. Quando contou tudo isso, obviamente meu colega ficou assustado, e por mais incrível que parecesse a história, o homem parecia mais velho do que estava um dia antes, e isso não tinha nenhuma explicação. Para não alongar muito a história, meu colega perdeu a localização da caverna, já que não sabia exatamente em que quilômetro da estrada estavam. Depois disso, não quis voltar. Decidiu continuar sua jornada, mas agora em direção ao oeste até chegar a Tijuana, onde ficou. A última coisa que me contou é que 1 ano depois ligou para o celular do homem e sua mãe atendeu. Infelizmente, aquele companheiro de viagem morreu. Depois que recuperou suas forças, voltou para seu povoado onde viveu mais 1 ano, mas a mãe disse que ele nunca se recuperou totalmente. Pelo contrário, foi perdendo forças e massa muscular aos poucos. Sendo pessoas de recursos muito escassos, provavelmente nunca fizeram os exames correspondentes. Segundo a mãe, o cadáver daquele homem era tão pequeno e magro que parecia o de uma criança, como se algo tivesse consumido seu corpo. Insisto, não sou crente, mas o que meu colega me contou naquele dia me deixou mal, muito pensativo. Algo nas suas palavras me fazia pensar que tudo foi real.